Boa tarde, meus amigos de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Que alegria estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa, neste Natal, que vem para nós com um gostinho bem diferente, não é? Depois de tudo que nós vimos atravessando nesse período todo. Mas vamos passar aqui hoje alguns minutos com vocês, trazendo aqui da Paraíba, de Campina Grande, um abraço muito carinhoso de todos os que fazem a Associação Municipal de Espiritismo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. Eu me chamo Josineide Medeiros e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco a respeito das reflexões necessárias para este Natal. Vamos juntos, então. Convido a todos vocês, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Quem não quiser fechar os olhos, mantenha-se concentrado, esqueça um pouquinho, né, dos problemas que todos nós os temos, né, só mudam de endereço. Então, vamos abstrair um pouquinho, vamos deixar, né, devagar os pensamentos para lá e vamos nos concentrar aqui, nesse espaço virtual que nos une e nos conecta amorosamente à luz divina. Para que possamos fazer a nossa prece, nós vamos fechar os nossos olhos pedindo licença a vocês. Jesus, aniversariante deste dia, irmão querido dos nossos corações, companheiro inseparável de todas as nossas horas de alegrias, de tristezas, as horas em que nos sentimos necessitados de alívio, de consolo, de conforto, nós te buscamos, irmão querido, e a ti endereçamos os nossos corações nesse instante, rogando a tua santa e benfeitora presença para que junto a cada um de nós que aqui estamos, bem assim com aqueles que também estarão aqui em momentos posteriores, ouvindo, assistindo esta gravação, que todos possamos estar conectados com a luz, com o amor e com a fraternidade que nos remete este Natal a esta reflexão. Sê conosco, irmão querido, trazendo-nos a intuição, a sabedoria, a humildade necessária para nossas vidas. E ser conosco principalmente nos momentos de maior glória das nossas vidas. Ah, querido, são nessas horas que muitas vezes esquecemos do sentimento maior que é a gratidão, porque tudo vem de ti e para ti devemos endereçar as nossas preces de gratidão. Mas, irmão, tu sabes, tu conheces os nossos corações. E quantas vezes somos tão ingratos em momentos de sucesso, de alegria e de glória, nos esquecemos de agradecer. É por isso que, nesse instante, nós rogamos a tua santa presença, a fim de que as reflexões desta tarde possam fazer morada em nossos corações, a fim de que todos nós possamos estar verdadeiramente conectados com a gratidão maior de poder estar aqui, quando tantos não têm ou não terão essa oportunidade. Então, Senhor amado, fica conosco, hoje e em todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que nós demos um título de Natal, Advento da Esperança. E aí, quem de vocês está precisando de esperança? Porque por aqui, na Paraíba, todos estamos sedentos da esperança, né? Estamos atravessando tempos difíceis, né? Tempos de provações, mas acima de tudo, tempos de muitas lições, de muito aprendizado. E é exatamente no Natal, que é o tempo em que todos nós nos declinamos um pouco mais proativamente, em busca de refletir sobre tudo aquilo que ocorreu no nosso ano e sobre as metas, né,
que nós precisamos e queremos, desejamos alcançar no próximo ano. É nessa época, é a época do advento, em que nos lembramos daquele menino que chegou para nos trazer uma mensagem grandiosa, uma mensagem valiosíssima de luz, de esperança, de perseverança, mas que ele veio de uma forma inusitada. Ele chegou aqui, entre palhas e capins, numa manjedoura simples, para nos mostrar que o maior dos mestres, o mestre dos mestres, não precisava de pompa para se sobressair, porque ali ele queria que todos nós aprendêssemos a lição de que grande é a mensagem, grande é a tarefa, grande é o trabalho, mas o trabalhador precisa fazer-se menor. O mestre dos mestres nos trouxe inúmeras reflexões a partir da sua vinda. Desde antes até, na sua preparação, nós já tínhamos, né, inúmeras lições, inúmeros aprendizados para obter diante de tudo que estava sendo traçado para esta vinda. E quando aqui chegou, ele veio assim, na simplicidade maior, e vamos combinar que nós, muitas vezes, gostamos de glamour, nós gostamos de pompas, de glórias, né? Nós gostamos de destaques. Hoje, vivemos numa sociedade, infelizmente, ainda muito arraigada aos valores materiais. E é nesse contexto, é nessa conjuntura, dessa simplicidade trazida por Jesus, no seu nascimento, no seu advento, que nós queremos nos espelhar para procurar embasar as nossas reflexões. É preciso que nós tenhamos a certeza de que nada, nenhuma circunstância que ele nos trouxe ou que ele passou, nenhuma situação que o envolveu foi por acaso. A própria doutrina, né? O Consolador prometido por ele, nos ensina isso, que nada acontece por acaso. Então, é preciso que nós tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para entender que nos pequenos detalhes estão as cicatrizes que nos levam a reconhecermos-nos como vencedores. Todos nós passamos por dificuldades na vida, ou não? Pelo menos por aqui passamos. Eu acho que em Caxias do Sul também. Então, meus amores, vamos rememorar nas nossas lembranças aquelas dificuldades maiores, aqueles problemas, aqueles fundos de poço que nós já tivemos a oportunidade bendita e abençoada de experienciar. Quando estávamos lá, naquele lugar de problema, naquele lugar de dificuldade, lá no fundo do poço, nós pensávamos que não sobreviveríamos. E olhe, que depois de atravessar esses 2 anos de pandemia e ainda sobrevivendo a ela, aqui estamos. Aqui estamos contando histórias da nossa vida, histórias do nosso aprendizado, histórias que valorizaram mais a nossa jornada. E essa jornada, muitas vezes, calcada na dor, no sofrimento, nas angústias, quantos de nós não nos despedimos de entes queridos que a Covid-19 levou de volta ao mundo espiritual? Eu, por exemplo, passei por essa provação. Então, quantos de nós vivenciamos histórias que eram números e viraram nomes durante essa pandemia? Quantos de nós vivenciamos abrir um guarda-roupa e ver tantas roupas sem ter como usá-las, porque estávamos confinados dentro dos nossos lares, pela necessidade do recolhimento social. Opa, vamos lá.
recolhimento, não é isolamento, né? Acredito eu que nenhum de nós tivemos a experiência do isolamento, porque isolar-se é uma coisa e recolher-se é outra. Todos nós ficamos retidos, muitas vezes e por muitos meses, dentro de nossos lares, mas fazendo o que podíamos, agradecendo a Deus a oportunidade maravilhosa de ter o internet à nossa disposição, para que pudéssemos continuar os estudos, para que pudéssemos continuar via redes sociais as nossas campanhas, para que pudéssemos atender, como assim o fizemos aqui. A AME teve um projeto chamado SOS Corona, onde nós podíamos assistir materialmente e espiritualmente também, porque fazíamos o atendimento fraterno online. Então, tivemos oportunidades de nos recolher para não deixar de trabalhar. O trabalho que é abençoado por Deus e que Jesus nos trouxe desde o início da sua caminhada conosco aqui na Terra, né? Nos trouxe essa valorização do trabalho. Jesus trabalhou incessantemente. Ele teve 3 anos de messianato, de pregação, e os outros 30 anos anteriores, ele trabalhava com seu pai na marcenaria. Então, nos ensinando o valor do trabalho, né? Para que nós não nos deixemos desculpar pelas circunstâncias, pelas oportunidades desperdiçadas muitas vezes no nosso dia a dia. Lembremos aqui do nosso magistral, gigante deitado, o Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, deixo aqui como tarefa de casa, não é? Estudar um pouco da vida de Jerônimo Mendonça, por quem eu guardo uma infinita admiração. Aquele homem que era completamente paralisado do pescoço para baixo, mas ele percorreu quase todo o Brasil em cima de uma cama, fazendo suas pregações doutrinárias, né? Fazendo as suas palestras. Mas não eram palestras simples, eram palestras com humor, eram palestras que levavam à alegria de viver. E muitas vezes nós nos detemos nos nossos leitos de dor, apenas reclamando, apenas nos queixando, apenas registrando, né, as angústias que dominam o nosso ser. Mas voltando ao advento de Jesus, voltando ao tema natalino, que já começa, né, a coroar-se nesta tarde, neste dia de Natal, com todo o aparato de luzes nas casas que nós instalamos, nós pintamos as nossas casas, nós enfeitamos as nossas decorações, nós compramos roupas novas, nós já podemos participar de algumas confraternizações com todos os cuidados sanitários, mas todos nós nos lembramos de algo que pudesse renovar em nós e na nossa casa, pelo menos visualmente falando, a aura, o clima natalino. E interiormente, será que nós já fizemos esse mergulho que o Nazareno, aquele pobre, humilde, filho de carpinteiro, que chegou numa manjedoura, será que nós já mergulhamos, né, para buscar dentro de nós o presente que esse aniversariante de hoje deseja receber na sua grande festa? Sim, porque hoje, né, a festa é dele, né? É o aniversário dele, apesar de que nós, humanos, sociedade extremamente consumista, desviamos esse significado para presentear as pessoas ao nosso redor. E muitas crianças, hoje em dia, acham que Natal é a festa de receber presentes, né? Particularmente, eu sinto muito, mas os meus 6 netos, né, já sabem que no Natal quem ganha presente é o aniversariante. Então,
Não, nenhum está aniversariando, então pronto, o aniversariante é Jesus. Os presentes que ele quer, atenção para os menos favorecidos. O nosso esforço, a nossa dedicação em renovar o nosso interior, em buscarmos ser mais humildes, em estarmos atentos à convivência com os nossos familiares, uma convivência de valor, mas um valor diferente. Não mais aquela convivência que busca nos valores materiais presentear, né, aqueles que estão à nossa volta, mas aqueles que buscamos agora renovarmos-nos para compreender mais o irmão difícil que está próximo de mim. Eu costumo falar muito no nosso metro quadrado. Quem me conhece e quem conhece as minhas pobres exposições já sabe que eu falo no nosso metro quadrado, porque é nesse canto, nesse lugar, em que está ali à nossa volta, com apenas 1 metro, ou seja, com aqueles que convivem mais próximo a nós, que nós precisamos exercer a nossa famosa reforma íntima. É com eles que nós precisamos buscar, e não lá fora, na família do outro, na família do vizinho, que muitas vezes, aos nossos olhos, é a família ideal. Não, estamos na família ideal, com as pessoas ideais para os nossos aprendizados. As pessoas que vão trazer para nós as melhores oportunidades de crescimento espiritual. São elas que estão no nosso metro quadrado. E esse metro quadrado, ele é itinerante. Se eu estou dentro do meu lar, o meu metro quadrado diz respeito às pessoas que habitam comigo no mesmo teto. Se eu estou agora no meu trabalho, desenvolvendo a minha profissão, o meu metro quadrado situa-se lá no meu ambiente de trabalho. E são as pessoas com quem eu convivo profissionalmente que estão comigo, não por acaso, para me proporcionar algum ensinamento. São as pessoas que muitas vezes me provocam, são as pessoas que tentam me tirar do sério, não é? São as pessoas que não me compreendem, são os meus professores de paciência, de tolerância, de compreensão, né? E vamos combinar que a gente não gosta muito desses professores, mas são os de que mais necessitamos para o nosso aprendizado. E aí, vamos agora para a nossa escola, para aqueles que estudam, para o ambiente de academia. Se eu estou lá, exercendo a minha função de aluno, é lá o meu metro quadrado. Opa, mas eu também passo pelo trânsito. Ou trânsito. Então, lá no trânsito, na hora em que eu estou dirigindo, ou como estou com o pedestre, é lá o meu metro quadrado. É lá onde eu preciso exercer o meu esforço em dar o presente que Jesus quer hoje no seu aniversário, que é o presente de uma Josineide mais renovada, de uma Josineide mais espiritualizada, de uma Josineide que compreende mais o momento mal do outro irmão que cruza comigo. Então, quando nós falamos em Natal, advento da esperança, muitas vezes nós nos fixamos no dia de Natal, mas o dia de Natal é um dia de comemoração. Mas para chegar a essa comemoração existe todo um processo. Existiram 1000 oportunidades durante o ano inteiro para que pudéssemos hoje estar apostos com este presente, oferecendo a Jesus um retorno, uma retribuição, mesmo que pequenina, por toda a mensagem que ele nos trouxe, por tudo aquilo que ele veio ao mundo em carne para vivenciar, demonstrando a cada um de nós que é possível, sim, ser melhor, que é possível, sim, dizer não aos preconceitos, que é possível, sim, amar os que não pensam como nós, que é possível, sim, compreender e perdoar aqueles que nos atingem mais profundamente, aqueles que nos dilaceram o coração,
aqueles que estão conosco no nosso metro quadrado. E quantas vezes nos vêm com cenas, com situações, com circunstâncias de agressividade, de ingratidão, de intolerância. E são nessas oportunidades abençoadas que nós precisamos, então, estar ali, preparando e embalando o presente de Jesus. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Somos o jardineiro de nossa vida. Esse recado quem nos dá é Lísias, lá no livro Nosso Lar. Cada criatura viverá daquilo que cultiva, somos o jardineiro da nossa vida. É preciso que nós passemos a nos enxergar como cultivadores, né, de melhores situações de convivência. Quando Jesus nos dizia que nós nos amássemos, né, é preciso que nós tenhamos amor uns pelos outros. E ele dizia isso para nos reconhecer como seus discípulos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, né? E é preciso que entendamos que esse amor é um amor nos moldes crísticos. Ô, Josineide, é tão difícil. Sim, mas não é impossível. Precisamos dar os passos. Precisamos ir rumo a esse exercício, a esse esforço maior de entender que todas as vezes que estamos passando por dificuldades, não estamos sós. E que é esse amparo, essa blindagem que nós temos, espiritualmente falando, que vai nos fazer caminhar, perseverar sempre, como nos dizia Paulo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E hoje nós podemos lembrar uma mensagem de Chico, quando ele diz assim: a maior dor do espírito, quando regressa ao mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido. A maior dor que poderemos sentir no nosso retorno ao plano espiritual, que pode acontecer a qualquer momento, né? Esta pandemia nos mostrou isso, a nossa urgência em aproveitar esse tempo, para que não tenhamos esta dor de que nos falava Chico, a dor de retornar e o espírito lembrar do tempo que perdeu com a própria renovação. Não com os conselhos que a gente dá, não com as lives que a gente fez, mas com aqueles instantes que nós dedicamos à nossa própria reforma, ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso autoquestionamento. É aquele olhar no espelho e identificar com sinceridade onde, Josineide, você precisa melhorar, onde você está escorregando, em que pedras você está tropeçando. É bom lembrar que nós sempre tropeçamos nas menores pedras. Às vezes, nós estamos mais alertas, mais vigilantes, para erros maiores não serem cometidos, erros de monta grandiosa. Porém, são nas menores pedrinhas que nós tropeçamos. Sabe por quê? José Carlos de Luca nos diz, lá naquele livro, O Médico Jesus, ele nos diz assim: ninguém tropeça em montanha. Olha isso, ninguém tropeça em montanha. E às vezes nós tropeçamos em detalhes tão pequenos. É naquela palavra que a gente deixou de calar. Palavra que muitas vezes agrediu aquela pessoa que convive conosco no nosso metro quadrado. E aí aquela palavrinha poderia ter sido silenciada, sabe por quê? Porque aquele não era o momento de falar. Aquele era o momento de silenciar. Porque o outro, naquele momento, não estava pronto para ouvir aquela palavra. E nós não silenciamos, e nós verbalizamos, e nós colocamos em risco ali aquele tempo precioso que nós tínhamos para edificar aquela relação. E, ao invés disso, nós criamos esse conflito, né, com aquela pessoa que muitas vezes levou aquela ferida consigo por conta de uma falta
de silêncio nosso. Então, é nas pequenas pedrinhas que nós tropeçamos. São nas pequenas oportunidades que nós temos de servir, de estar pronto, de compreender, de ouvir. O mundo está sedento de ouvidos. E nós viemos com uma só boca e 2 ouvidos para que a gente pudesse ouvir em dobro. Mas fazemos cursos de oratória e esquecemos de fazer curso de escutatória, tão necessário para colocar para os nossos irmãos os nossos ouvidos, tantas pessoas que estão sedentos de apenas serem escutados, de apenas serem ouvidos. Então, vamos investir nesses presentes para, neste Natal, oferecer ao aniversariante do dia. E aqueles de nós que já passamos por muitas oportunidades, que já incorremos em muitos equívocos na vida, todos nós passamos, né, por essas oportunidades desperdiçadas e incorremos em erros, em equívocos na nossa trajetória. Que isso não nos sirva de desalento, que isso nos sirva de olhar para essas cicatrizes, aquelas que ficaram marcadas em nós, no nosso espírito ou no nosso corpo, quando passamos por aqueles fundos do poço que nós falamos no início. Então, que nós possamos olhar para essas cicatrizes, dessas dores lancinantes que nos atingiram, né? E olhar hoje para elas e dizer assim: olha, cicatriz, você está me lembrando que eu sou um vitorioso, que eu sou uma vitoriosa. Porque se você está aqui, é porque houve uma ferida. E se chegou a ser cicatriz, que apenas eu olhando, eu enxergo aquele momento infeliz que eu passei, é porque eu venci. É que foi ferida e a ferida cicatrizou. Que maravilha! Então, nós podemos vencer. É tempo de esperança. É tempo de olhar para frente e usar o aprendizado do passado para olhar para frente e construir um futuro maravilhoso de renovação, de melhor convivência no nosso metro quadrado com as pessoas que estão ao nosso redor. É tempo de olhar para o legado do Cristo e trazer com ele, hoje, no seu advento, toda a sua história, todas as lições que ele quis nos deixar, de humildade, de trajetória ascendente do Espírito, e nos lembrar que Maria de Nazaré, essa que está aí, né, na tela com vocês, esta mãezinha querida, nos trouxe exemplos de renúncia, nos trouxe exemplos de resiliência. Uma mãe que passa pelo que ela passou, né? Naquela conjuntura daquela época. E tem a história de superação que Maria tem. Traz para nós, né, a lembrança de que seu filho não veio em vão. De que a mensagem que ele nos trouxe não vai passar em branco. Porque nós estamos aqui, maravilhados, porém conscientes de que essa doutrina renovadora, de que essa doutrina espírita, que nos traz a consolação, mas nos traz a responsabilidade do conhecimento. O próprio Jesus dizia: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, que nós possamos oferecer o que de melhor pudermos fazer em termos de esforço pessoal. Mas eu volto a insistir, de esforço pessoal de uma convivência melhor. Eu acredito que hoje o melhor presente que nós podemos oferecer a Jesus, como dono dessa festa, dono desse aniversário, é oferecer a ele o nosso esforço por uma convivência mais pacífica, mais respeitosa, olhar para os nossos irmãos e entender que somos diferentes e que essa diversidade é que enriquece a grande oportunidade que nós temos de estar aqui, aprendendo em conjunto, através do respeito, através da licença que nós damos ao outro, tanto quanto desejamos que ele nos dê,
para exercermos o direito de expor a nossa opinião, né? De defender as nossas posições com dignidade, com tranquilidade, com delicadeza, de oferecer sempre a nossa gentileza no trato com aqueles com quem convivemos. E que devemos usar, muitas e muitas vezes, a oportunidade do silêncio, quando a nossa fala, quando a nossa palavra não vier para construir. Quando não for hora ainda para o outro ouvir aquilo que eu preciso falar, que eu possa ter esse amadurecimento de esperar essa oportunidade, para trazer, nesse momento propício, então, trazer, enfim, a minha fala. Mas que essa convivência precisa de ser reenergizada pela minha compreensão, pelo meu olhar renovado, à luz do advento do Cristo, uma luz de esperança em dias melhores, uma luz de esperança em que eu vou construir uma convivência melhor. Eu vou ter a esperança porque eu sei que estou me esforçando para isso. Então, não é uma esperança passiva, não é uma esperança do verbo esperar, mas é o advento, é a esperança do verbo esperançar. É uma esperança ativa, é uma esperança que exige de cada um de nós um lugar de fala, um lugar de exercício, um lugar de esforço e dedicação próprios para que possamos ser pessoas melhores, oferecer uma nova versão, uma versão renovada, uma versão atualizada da nossa programação mais íntima de bem-estar, para estar com o outro, tanto quanto Jesus quer estar conosco neste dia. Então, que nós possamos nos lembrar de que devemos, sim, confiar sempre no alto, confiar sempre no amparo, na intuição e na assistência, né, da espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha, que torce por nós, mas que espera e confia também no nosso esforço. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos entender que neste Natal não vamos fazer planos mirabolantes. Vamos desejar apenas ser pessoas melhores. Vamos desejar apenas empregar a nossa melhor versão nessa convivência com o próximo, para que o nosso mundo seja um mundo mais fraterno, um mundo de mais luz, um mundo de mais amor. Conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. É esse o melhor presente que podemos oferecer ao aniversariante de hoje. Com essas palavras, nós deixamos aqui a nossa mensagem fraterna de um Natal de muita harmonia nos lares, de um Natal de ressignificação das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas dores, ressignificar em trabalho, ressignificar em confiança, ressignificar na certeza do amparo do alto e que Jesus, como aniversariante do dia, estará presente junto ao nosso lado, junto conosco, em todos os nossos lares, nos amparando e agradecendo o esforço que fizermos em tornar esta convivência mais pacífica, mais amorosa e mais fraterna. Essa é a nossa mensagem de hoje e com ela nós agradecemos a oportunidade maravilhosa de termos estado aqui trazendo essas reflexões aos nossos irmãos de Caxias do Sul, levando aqui mais uma vez o fraterno abraço aqui, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, para todos vocês. Convido agora a todos para nós podermos fazer a nossa prece, que encerra o nosso momento de reflexão. Deus, onipotente e bom, Criador do universo, tu que nos enviaste o teu Filho tão amado para nos trazer a mensagem da Boa Nova, a mensagem da edificação interior, a mensagem da renovação. Que tu possas, Pai querido, estar conosco, derramando as tuas bênçãos dadivosas e permitindo a cada um de nós aproveitar essas bênçãos
em benefício da nossa jornada, em benefício da nossa caminhada, tornando esta caminhada mais produtiva, tornando essa jornada laboriosamente dedicada a tornar o nosso mundo melhor, mais fraterno, mais justo, com os nossos exemplos de vida, com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com os nossos pensamentos. Que todos nós estejamos irmanados nessa direção da luz, sob as tuas bênçãos, Pai de amor, Pai de luz, Pai de misericórdia, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Gratidão, e que nesse dia de Natal possamos celebrar o aniversariante. E é um exercício para resgatar a nossa cidadania universal, a nossa cidadania celeste, a nossa cidadania espiritual, exercendo esse desapego, mesmo que seja só hoje, o início. Então, a gente agradece a nossa irmã Josineide pela disposição de preparar esse trabalho para a apresentação nesse dia de Natal. E também cumprimentamos e felicitamos as nossas comunidades. Hoje é terrena, amanhã estaremos nas estrelas e certamente celebraremos com maior propriedade a nossa realidade de espírito imortal. Gratidão. Agora eu fecho a nossa atividade. Obrigada.